Amém, meus queridos irmãos em Cristo. Estamos aqui aproveitando o momento que estamos aqui a sós para falarmos um pouco da palavra de Deus aqui na nossa casa, onde aqui moro, em Muriaé, Minas Gerais. Estamos aqui para falar um pouco sobre a inspiração divina da Bíblia. Primeiro nós falamos sobre a autoridade da Bíblia, que é agora o segundo tema da aula que será dada domingo que vem. E nós estamos aqui adiantando porque nós temos outros compromissos de leitura, de estudo bíblico, palavra divina. Então a gente temos que aproveitar o momento. Então a gente, primeiramente, quero dizer que nós tivemos, por exemplo, na primeira aula que nós demos sobre a autoridade da Bíblia, foi a aula de domingo passado, foi a primeira aula desse trimestre. Estamos sobre a supremacia da palavra de Deus. E eu cometi alguns erros que eu gostaria de consertar. Porque quando eu gravei na madrugada, não me lembro muito bem o horário que eu gravei aquele primeiro vídeo, eu tinha acabado de fazer os estudos, por exemplo, eu procuro ser menos mecânico no estudo, mas mais natural e mais dinâmico, para não se tornar uma coisa muito, muito chata. Então aqui eu faço o quê? Eu procuro ser William Moras, né? William Moras. Amém, meu querido Bruno Pinheiro, que Deus te abençoe, meu amigo. Saudade do irmão, hein? Saudade do meu amigo. Eu procuro trazer o que eu conheço, mas às vezes eu acabo atropelando, porque eu acabo falando, trocando os nomes. Por exemplo, eu falei que o pastor Ed Kivix, da Igreja Batista de Água Branca, eu tinha falado de Água Clara, não, de Água Branca. Eu troquei branca por clara, certo? Um outro erro que eu falando naturalmente, e eu por estar falando naturalmente aquilo, eu não prestei muita atenção. Falei sobre o rei Filadélfo ali, rei do Egito. Eu falei que ele era grego, então para consertar ele era rei do Egito, para não falar que ele era rei da Grécia, por exemplo, rei do Egito, tá? Ele que vai pedir para que os rabinos judeus venham traduzir o texto hebraico para o grego, certo? E vai pôr aquele texto ali na biblioteca de Alexandria. Outro erro meu foi falar que a Bíblia King James foi escrita por Filipe, troquei Filipe por Tiago. Então, rei Tiago, tá? Então, quero que meus irmãos prestem atenção nisso daí, porque é uma aula. Na sala de aula a gente na hora conserta, mas no vídeo não tem como consertar, não sei se você ia cortar. Não, quero que você entenda que nós aqui estamos cada dia mais aprendendo e procurando nos aperfeiçoar. Então foi o primeiro vídeo, então quero que não tenham paciência. E daqui para frente vamos prestar mais atenção nisso daí. Bem, hoje estaremos tratando a respeito sobre a inspiração divina da Bíblia. A palavra de Deus é inspirada. Na primeira aula eu falei sobre essa inspiração, mas falei bem ali, fazendo um comentário bem simples sobre o assunto, mas sem ser simplório. Espero que meus irmãos tenham visto e tenham compreendido ali aquele estudo. Bem, o texto que nós estaremos lendo está na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, versículo 14 ao 17. Segunda carta de Timóteo, capítulo de número 3, versículo 14 ao 17, que diz: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de que o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que pode tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Um outro texto fica na segunda carta de Pedro, capítulo de número 1, versículo de número
19 ao versículo de número 21, que diz: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em entendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, ouvidos pelo Espírito Santo. Então, esses são os textos que serão usados no dia do nosso estudo na EBD, que é a segunda carta de Timóteo, a Timóteo, capítulo 3, versículo 14 ao 17, e a segunda carta de Pedro, capítulo 1, do versículo 19 ao 21. A primeira coisa que me chama a atenção, aqui no capítulo de número 3, e versículo de número 14, Paulo escrevendo a Timóteo: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que pode tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Observa que no versículo 15 ele diz assim, que desde a infância sabes as sagradas letras. Então as escrituras, para Paulo, eram sagradas. As letras das escrituras eram sagradas. Há uma tradição judaica que diz que cada letra do hebraico tem um significado. E esse significado é sagrado. Porque, segundo eles, a língua hebraica ela é uma língua do céu, ou seja, é uma língua celestial. Porque eles acreditam que quando Deus ditou a lei a Moisés, ele falou em hebraico. Então eles dizem que a língua hebraica é uma língua do céu. Uma coisa interessante, falando a respeito disso, é que para eles isso faz um grande sentido, porque ser a língua hebraica ser uma língua do céu. Por quê? A língua hebraica ela é um fenômeno. A língua hebraica ela poderia não existir mais, né? A Bíblia hebraica, a língua hebraica ela foi preservada, por exemplo, no período da diáspora, quando os judeus foram expulsos da sua terra e viveu por outros países até o ano de 1948, os judeus eles ficaram distantes da sua pátria e eles foram muito influenciados por outras línguas. E o que fez o judeu conservar a sua língua? Foi as sinagogas, né? Eles criaram sinagogas e conservaram o hebraico por uma questão religiosa. Quando eles retornam para sua terra, em 1948, quando, através de um voto Minerva de um brasileiro, né, pela ONU, eles retornam à sua terra, eles vão restaurar a língua hebraica no meio do povo que já havia perdido essa identidade. Então ele restaura a língua hebraica por uma questão religiosa. Então, eles têm as letras do hebraico, por exemplo, a língua hebraica, como uma língua sagrada, que é usada em seu sentido religioso. Por exemplo, na primeira aula eu falei que a primeira Bíblia, a Bíblia hebraica, era conhecida como Mikra Hagadol. Essa língua aí, ou seja, ela era toda feita em letras consonantais. Não havia vogais. Quando o rei Filadelfo do Egito, ele vai pedir que os escribas judeus traduzem para o grego, ele vai fazer o quê? Ele vai traduzir, né, para a língua chamada, que nós conhecemos hoje, a língua grega, que é a Septuaginta. É interessante que esse texto que foi traduzido por Filadelfo foi aceito assim com o mesmo grau de importância que o hebraico, que é aquela Bíblia conhecida como a Bíblia Mikra Hagadol. Nós sabemos, eu falei na primeira aula, que no século XV, por exemplo, eles novamente fizeram uma nova Bíblia chamada a Bíblia Gedolete. Essa Bíblia é a Bíblia rabínica, né? A Bíblia dos hebreus, que
ali aproximadamente do século XVII ficou sendo conhecido como a Tanakh, né? O Ataná, como assim as pessoas pronunciam. Por exemplo, a Tanakh, por exemplo, é um acróstico, né, da lei hebraica, que compõe-se dos 3 livros principais dos judeus, que é a Torá, que é o Nevi'im, que é o livro dos profetas, e o Ketuvim, que é os escritos hebreus. Então, esse termo Tanakh, ele não é tão antigo assim. Muita gente pensa que o Tanakh, apesar de Jesus ter falado sobre ele lá, sobre a lei, os profetas dos Salmos, acredita que o Tanakh já era usado no período da igreja primitiva, do tempo de Cristo. Não. O Tanakh é um termo novo, que aparece ali no século XVII, certo? Ali vai começar a aparecer o vestígio dessa palavra aí, que é a junção desses 3 livros. A Bíblia deles era, na verdade, a Micra Guedolet. Então, que eu entenda isso é o sentido hebraico. Então, para os judeus, quando a Bíblia, Paulo fala para Timóteo assim, que ele aprendeu as sagradas letras, ele está dizendo que as sagradas letras ali, na verdade, era cada letra do hebraico. Jesus, por exemplo, diz, eu falei isso na primeira aula, Jesus ele vai dizer que até os sinais diacríticos eles eram inspirados, eram sagrados. Ele diz assim, ai daquele que tirar um tio, né, um J da palavra, ou seja, não poderia mexer nas letras individuais do texto, porque na concepção de Cristo e dos judeus, as letras são sagradas. Olha só que profundidade, as letras são sagradas. É interessante falar sobre isso, porque no Concílio de Jamínia, no ano 100, ali no Concílio de Jamínia, para decidir se alguns livros eram canônicos ou não. Por exemplo, o livro de Cantares era muito questionado para ver se eles eram livros sagrados. Então eles diziam o seguinte, o livro de Cantares são livros que contaminam a mão? Os livros de Cantares são livros que contaminam a mão, por quê? Porque o livro sagrado, o texto sagrado era intocável, não poderia tocar, né, no texto sagrado. Então o que eles criaram uma espécie de ponteiro, colocavam no dedo, e eles, para mexer no texto, eles tinham que vir com aquele ponteiro e abrir no texto para poder ler. Não poderia tocar com a mão, porque o texto era sagrado. E no Concílio de Jamínia, eles estavam discutindo se o texto de Cantares de Salomão era um texto que contaminava as mãos. E eles decidiram, então, que o texto de Cantares era um texto que contaminava a mão, ou seja, o texto de Cantares é um texto canônico, é um texto inspirado por Deus. Então, quando Paulo fala para Timóteo que ele aprendeu as sagradas letras, Paulo está dizendo que o texto do Antigo Testamento são textos sagrados. Assim também como o Novo Testamento agora. Por quê? Porque o Novo Testamento também são escritura. Ou é escritura. Então, entenda aí esse contexto aí, que é interessante. Até Jesus ele vai dizer que os diacríticos eles eram inspirados, não poderiam mexer nas letras do texto sagrado. Observa que a Bíblia ela é inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. Observa que Paulo, no capítulo 13 e 16, ele vai dizer: toda a escritura é inspirada por Deus. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Olha que texto maravilhoso. Ele está dizendo que toda escritura é inspirada por Deus. Eu expliquei sobre esse texto na primeira aula. Se você quiser lá ver na primeira aula, você vai entender o que quis dizer com isso. É inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão e para a correção. Então, a escritura ela tem que ter essa característica: ensinar, repreender e corrigir, para educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Observa que o Antigo Testamento, eu estou aqui baseando aqui ali na revista da Escola Bíblica Dominical desse semestre, eu não estou aqui usando nenhuma apostila de seminário, eu podia estar usando aqui para falar sobre a Bíblia, a bibliologia, não estou falando sobre isso, eu estou usando a revista, então estou usando a base da revista da Escola Bíblica Dominical. Por exemplo, alguns textos, por exemplo, como diz assim, no texto: assim diz o Senhor. Similares a essas palavras, há muitas outras palavras similares a essa, que chega
ao número de 3.800 vezes textos semelhantes a esse, como disse. Assim diz o Senhor, mostrando que é o Senhor que deu, né, o texto. Uma outra coisa, em Êxodo 24, versículo 4, Moisés escreve todas as palavras do Senhor. Que coisa mais linda do que isso. Ou seja, ele escreve todas as palavras do Senhor. Em Jeremias 26:2 diz, não esqueça de nenhuma palavra. Ou seja, não esqueça de nenhuma palavra, porque a palavra de Deus não pode ser esquecida e ao ser pronunciada, porque ela é a inspiração divina. Então, estou sendo bem objetivo aqui, porque eu quero gastar menos tempo nessa live falando a respeito da inspiração. Bem, a inspiração de Deus, ela é verbal, né? Na segunda carta de Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 21, a Bíblia diz que nenhuma profecia, no versículo 20 diz que nenhuma profecia de particular elucidação. E no versículo 21 vai dizer, da segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. No 21 vai dizer assim, ó, porque nenhuma profecia foi dada por vontade humana, mas homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Observa que a palavra movido pelo Espírito Santo aí é theopneustos, ou seja, literalmente pelo sopro. Ou seja, Deus soprou e eles escreveram. Deus soprou e eles falaram. Eles foram movidos, inspirados. Deus o fez falar e escrever a Escritura. Então a palavra de Deus ela é verbal, né? Ela é inspiração verbal, porque foi pelo sopro de Deus. Deus falou. Alguém que diga que respiração é igual falar, né? Deus falou. E o Espírito Santo inspirou eles a falar e a escrever o texto sagrado. É maravilhoso, é verbal. Então, ela é plenária. Por que a Escritura é plenária? Porque ela é total e completa. Ou seja, o texto sagrado não é incompleto, ele é completo e ele é total. Não precisa mais acrescentar mais nada. Aí tem um indivíduo que chega e diz que a Bíblia precisa ser atualizada. Como pode ser atualizado o texto? Ô meu querido, amado, mestre aí, servo do Senhor Alex, Deus te abençoe, de Deus. Tamo junto. Se quiser qualquer hora dessa daí entrar na live aí, comentar com a gente, tá com liberdade aí, falou-me de Deus. O texto é interessante que a Bíblia, a inspiração é plenária porque ela é total e completa. Não precisa mais acrescentar mais nada. Não precisa mais querer atualizar o texto. Não precisa querer ficar mudando a aplicabilidade do texto. Né? Quem faz isso são pessoas que querem deturpar o texto, tá? Com mais intenções a respeito do texto. O texto não pode ser violentado, o texto não pode ser deturpado, porque o texto ele é sagrado. Olha que Paulo falou para Timóteo, aprendeste as letras sagradas. Né? Nós falamos aqui sobre a importância do texto ser sagrado, ser inspirado. É interessante que a inspiração bíblica ela é especial e única. Observa que quando Paulo ele está dizendo em 2 Timóteo 3,16, ele está falando a respeito do Antigo Testamento, mas quando ele fala toda a Escritura, inclui também agora o Novo Testamento. Antes eu tinha falado que, de fato, Paulo está falando do Antigo Testamento aqui. Mas para nós hoje, leitores do Novo Testamento, toda a Escritura, ou seja, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, são inspiração. E o que é uma inspiração? Inspiração é uma influência. Ou seja, Deus influenciou os apóstolos a escreverem a palavra de Deus, a Escritura Sagrada. Por isso que ela é o quê? Ela é a inspirada palavra de Deus. Correto? Agora aqui nós vamos entrar no outro conhecimento que é interessante. Sobre os autores. É preciso entender que a respeito dos autores, os autores não foram robotizados. Também nem foram mecânicos ou mecanizados. Deus não tirou deles a sua personalidade. Deus não mexeu na sua evolução, no sentido mental, fez eles ficarem aéreos, né, para escrever o texto. Não. Deus utilizou as suas capacidades, porque cada um era diferente, cada um tinha
um grau de cultura diferente uma da outra. Por exemplo, Paulo foi um homem que aprendeu aos pés de Gamaliel. Pedro não, Pedro era pescador. Então havia um grau de capacidade de ambos, e Deus respeitou isso e utilizou disso para que o seu nome fosse glorificado. Observa que cada palavra de Deus, segundo o apóstolo Paulo vai dizer, foi inspirada por Deus. Observa o que está escrito na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, é na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 2, versículo 10 e 11. 10 e 11. Vai dizer assim no versículo 10 e 11. Mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Por qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Então Paulo está dizendo o seguinte aqui, que o Senhor foi que inspirou, porque foi o Espírito Santo que o conduziu para escrever as Sagradas Letras. Então Paulo vai dizer que foi o Espírito Santo, porque ele prescruta até os lugares que não se pode ir qualquer pessoa no seu Espírito Santo, ou seja, na profundezas de Deus. E aí nós entendemos que cada palavra da Bíblia Sagrada foi inspirada por Deus. Não há mais lugar para criar alguma coisa aí não, porque ela já foi dada, certo? Nós entendemos hoje que há profetas na igreja, respeitamos, há homens de Deus que têm dom de profecia, há homens de Deus que têm o dom da palavra, há homens de Deus que são capacitados por Deus com dons especiais, mas eles jamais vão poder ter a capacidade de fazer o que aqueles homens fizeram, porque eles tiveram uma inspiração especial. Tá? Eles têm uma inspiração especial. Então eu preciso atender isso aí. Uma outra coisa, aqueles homens, eles eram homens limitados. Eles não tornaram homens ilimitados. Imagine hoje, se algum homem tivesse capacidade de poder fazer um novo texto da Bíblia. Ele seria considerado um homem quase que ilimitado, né? Mas aqueles homens, eles eram homens limitados. Observa que em Tiago 5,17 fala sobre Elias. Por exemplo, Elias era homem conforme as nossas mesmas paixões. Estão dizendo que os profetas eram homens como as nossas mesmas paixões. Ou seja, eles eram tentados, eles eram provados, eles eram perseguidos, né? Eles eram homens limitados. Moisés, por exemplo, escreveu a Torá, como está lá na lição. Moisés escreveu a Torá. Porém, ele não entrou na Terra Prometida. Observa bem. Moisés, ele escreveu a Torá lá, o Pentateuco, mas não entrou na Terra Prometida. Isso está lá no livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículos 51 e 52. Estou falando aqui de forma resumida para você entender, porque a aula ela é muito extensa, então eu não vou conseguir fazer isso tudo, mas só para você entender. Então Moisés ele era limitado, Elias era limitado, Jeremias era limitado. Jeremias constantemente chorava, conhecido como o profeta chorão, não é isso? Daniel era limitado, né? João, o apóstolo lá que escreve o livro do Apocalipse, era limitado. Apóstolo Paulo era limitado. Paulo fala que chegou um tempo na sua vida que ele se desesperou da sua própria vida. Paulo fala que sentia fraquezas, a ponto de Deus dizer para ele que a graça de Deus se aperfeiçoava na fraqueza de Paulo. Olha essa coisa maravilhosa. Mas ele escreveu um texto sagrado. Mas uma coisa interessante nisso, que apesar de eles serem limitados, nenhum texto estava limitado aos autores. Coisa mais linda. Ou seja, nada que foi inspirado por Deus estava limitado à limitação dos autores. Porque a inspiração era limitada, os autores eram limitados. Porque Deus, ele é ilimitado. O homem não, o homem é limitado. Então o que eu entendo com isso? Que nenhum texto inspirado nas Escrituras Sagradas, porque toda a Escritura é inspirada, não é só o texto, mas toda a Escritura é inspirada, estava limitada aos autores, apesar dos autores serem limitados. Entendeu? Porque Deus, ele é ilimitado. Então Deus, ele faz o quê? Ele vai usar a limitação dos homens para nos dar as Escrituras. As Escrituras foi dada a nós através desses homens de Deus, profetas e apóstolos,
né, foram dados por estes homens que foram limitados, porém a inspiração de Deus é ilimitada. Certo? Deus nos inspirou para isso. É uma inspiração especial. Uma outra coisa, nós observamos nas Escrituras Sagradas que há diferentes gêneros literários, figura de linguagem, né? Nós temos narrativas, nós temos poesia, nós temos provérbios, nós temos línguas figuradas como alegoria, hipérbole, metáforas, símiles, nós temos vocabulários simples e rebuscados. Tudo isso dependia da instrução dos seus autores. Ou seja, Deus respeitava isso também, certo? Deus usou um que aprendeu aos pés de Gamaliel e usou outro que estava pescando, né? Deus usou um homem no palácio, usou um homem dentro ali da masmorra, né, preso. Então, Deus ele usou esses homens segundo as suas instruções, usou pessoas dotadas de conhecimento, mas também usou pessoas leigas. Observamos que Pedro vai dizer aqui, na sua segunda carta de Pedro, ele está falando a respeito de Paulo, na segunda carta de Pedro, no capítulo número 3, versículo 15 e 16, ele vai dizer: por essa razão, pois amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula, irrepreensíveis. Né? Capítulo de número 3, versículo 15 e 16. Ele vai dizer: e tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Então, Pedro está dizendo que foi dado sabedoria a Paulo. Aí ele vai, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Então, olha só, a falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender. Olha só o que diz o texto aqui, está dizendo que Paulo, quando as pessoas do tempo de Paulo liam o texto, achavam aquele texto difícil de entender, e alguns queriam deturpar o texto que Paulo havia escrito. Será que existem pessoas hoje que fazem isso com o texto do apóstolo Paulo? Existem muitas pessoas que deturpam o texto porque não conseguem entender o que os apóstolos estavam passando. Né? O que eu entendo aqui é que a cultura dos autores não invalidam a inspiração. Ouça bem o que eu vou dizer. A cultura dos autores não invalidam as escrituras. E nem quer dizer, grava bem isso para você entender, você que está ouvindo esse estudo aqui, que vai ouvir esse estudo. E nem quer dizer que eles foram intérpretes das escrituras. Tá? Observa bem isso. Você observa que quando Pedro escreve, não está interpretando escritura nenhuma. Nem Paulo está interpretando. Paulo está o quê? Sendo inspirado a escrever o texto sagrado. Pedro está o quê? Sendo inspirado a escrever o texto sagrado. João, o apóstolo, são o quê? Inspirado a escrever o texto sagrado. Eles não tinham obrigação nenhuma de interpretar o texto. Porque se eles estivessem interpretando o texto, aí sim, eu poderia pensar que havia alguma influência dos apóstolos ou de algum servo do Senhor em escrever o texto sagrado. Não houve nenhuma influência desses homens, apesar da cultura deles. Ou seja, a cultura deles não invalida a inspiração. Então, o que eu entendo com isso, que eu tenho que entender com isso, é que o texto de fato foi inspirado pelo Senhor. Isso faz com que a Bíblia, a palavra de Deus, seja inerrante, infalível, a suprema palavra de Deus. Por quê? Porque, apesar da cultura dos apóstolos, não houve influência humana, não houve a interpretação humana no texto. Eles não tentaram dar um parecer no texto, não, eles falaram aquilo que tinha que ser falado, porque era a inspiração de Deus. Uma outra coisa, linguagem do senso comum. Eles usavam uma linguagem do senso comum. Nenhuma hora, nenhum autor quis desfazer de algum conhecimento científico, de algum conhecimento geográfico, de algum conhecimento natural da época, não, de forma nenhuma. Nenhum autor quis fazer isso. Nenhum autor quis falar que
que estava errada a questão do globo terrestre, como alguns hoje querem descobrir se a Terra é plana, se a Terra é redonda. Por quê? Porque eles estavam ali sendo inspirados por Deus, e não era essa a intenção. Por exemplo, em Josué 10:13 diz a Bíblia, narra ali que Josué pede para que o sol parasse. Acabou, o sol para Josué parou. Aí o camarada vem dizer que parou foi a Terra, que a Terra que tem um movimento de inclinação e rotação, mas hoje é descoberto até pela ciência que o Sol, tanto o Sol quanto a Lua, estão em movimento de rotação e inclinação. Somente a Lua tem a questão da evolução, né? Evolução, que faz com que você tenha as 4 estações lunares, mas de qualquer forma, o Sol pode parar, a Lua pode parar, a Terra também pode parar. E se a Terra parou, segundo diz a ciência, então o milagre foi maior, né? Porque Deus pôs toda a humanidade em risco para salvar apenas um homem, Josué. Porque segundo os estudiosos vai dizer que a Terra está no movimento de rotação de 30 km por segundo. Parar a Terra é parar 1.600 km por segundo. Ou seja, a Terra parando, a terremoto, maremotos, há uma destruição total do planeta. Então o que eu penso aqui? Que Deus riscou toda a humanidade, se for pensar dessa forma. Mas a Bíblia vai dizer que não houve, eles usaram o senso comum, a linguagem do senso comum natural da época. Que eles entendiam o que eram. Entendeu? Então isso também é importante. Deus usou a linguagem do senso comum. Né? Uma outra coisa também, a inspiração do Antigo Testamento. Jesus ratificou isso. Jesus ratificou isso. Ele ratificou dizendo que o Antigo Testamento é inspirado. Por exemplo, em Lucas, capítulo 24, versículo 44, primeiramente quer dizer que eu não estou aqui usando uma apostila de bibliologia, de seminário. Não, estou usando aqui a revista da Escola Bíblica Dominical. Mas esse texto aqui também fala, capítulo de Lucas 24, versículo 44, vai dizer assim: a seguir Jesus disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus ratifica que o texto do Antigo Testamento é inspirado. Aqui nós temos o Tanakh, que eu falei que vai ter ali, vai começar a aparecer ali a sua vigência do século XVII, a Tanakh, que é o acróstico do livro judaico, que é os 3 livros, né? Que é a Torá, o Nevi'im, que é os profetas, e o Ketuvim, que é os escritos. Então eu tenho que entender que Jesus disse que aquele texto lá, ele é inspirado e falou a respeito dele. Então Jesus ratificou, confirmou que toda a escritura do Antigo Testamento é inspirada. Certo? E a inspiração do Novo Testamento? Né? Eu falei que nós temos muitas das vezes muitas pessoas dizem, quem deu a Bíblia para vocês foi o católico, quem deu o texto sagrado para vocês foi o católico. Olha, veja bem o que eu vou dizer para vocês, isso é muito sério. Porque não foi os pais que disse que o texto é inspirado. Porque o texto, já até falei isso na primeira aula, é inspirado desde a sua concepção. Desde o momento que Paulo falou, que Paulo escreveu, que Pedro fez, que João fez, escreveu, falou, o texto é inspirado. Certo? Então, eles só apenas reconheceram que o texto era inspirado. Reconheceram, mas o texto é inspirado. O texto foi inspirado por Deus. Então, o Novo Testamento, ele também é um texto inspirado assim como o Antigo Testamento. Certo? Tanto que os estudiosos, que falam, o Alex aí, um grande mestre dos originais, ele sabe, do Koiné, nós já tivemos a oportunidade de falar sobre isso. O Koiné, por exemplo, ele foi utilizado por Jerônimo, né, um dos pais da igreja, para fazer o quê? Para traduzir para o latim. Né? O Koiné, e ele traduziu tanto o hebraico quanto o grego. Tanto o hebraico quanto o grego para o latim. Tanto que os judeus mesmo admitem hoje que o texto de Jerônimo é um texto próximo aos originais. O texto de Jerônimo é mais próximo dos originais. Ele usou o texto Koiné, né, que foi conhecido como o texto luciânico, o texto bizantino.
Então, o texto de Jerônimo, que muitas vezes é criticado até por teólogos, né? Mas o texto de Jerônimo é um texto respeitado hoje pelos judeus. Os judeus tanto tiveram medo do texto de Jerônimo que eles vão criar aquela Bíblia que eu falei na primeira aula, a Micra Gedolete, que é a Bíblia do Rabínico, que é a Tanakh, né, que nós temos hoje, a Tanakh. Então nós entendemos aí que o texto de Jerônimo é um texto próximo do original. Ele está usando ali o texto, ele foi a Jerusalém, estudou os textos originais e trouxe o mais próximo possível, porque os originais nós sabemos que foram destruídos, né? O que tinha é cópia das cópias, entendeu? Então, mas isso não faz perder a credibilidade do texto. Então nós temos hoje uma Bíblia fiel. Existem alguns textos que são corrompidos, sim, algumas versões que são corrompidas, sim. Mas isso não interfere na inspiração bíblica, entendeu? Que a Bíblia ela tem esse fenômeno, entendeu? Ela é fenomenal. Ainda que algumas pessoas tentam corromper o texto, mas o texto original vai estar sempre falando em nossos corações, porque a palavra foi inspirada por Deus. Uma outra coisa interessante, eu vou usar alguns textos aqui, mas já vou terminar aqui, porque Paulo fala sobre isso em Romanos capítulo 15, versículo 15 ao 16, em 1 de Coríntios 14, versículo 37, 2 de Pedro 3,16, né? Que nenhuma profecia foi dada por vontade humana, mas homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então o que eu entendo aqui? Que o Novo Testamento está em pé de igualdade hoje com o Antigo Testamento. Observa que quando Pedro fala lá no capítulo 3, na sua segunda carta, no versículo 16, dizendo que as palavras de Paulo são escritura, observa que ele está colocando aí ela no mesmo patamar que o Antigo Testamento, está colocando o mesmo grau de importância do Antigo Testamento. Então, os textos de Paulo eram escritura. Os apóstolos, por exemplo, quando escreviam para a igreja primitiva e fez com que aqueles textos rodeassem aquela região toda, eles já entendiam pelo Espírito de Deus que aquilo ali se tornaria a escritura dos cristãos. Por isso que muitas vezes você vai ver Paulo dizendo assim, leia esse texto entre os irmãos, leia em outras igrejas, por exemplo. Né? Então é preciso entender aí que o texto do Novo Testamento é tão escritura quanto também do Antigo Testamento. Aí nós vamos ver que além disso tudo de ser inspirado, usar a língua do senso comum, a Bíblia, a Palavra de Deus, também ela tem uma obra, né? E ela se torna eficaz e ela se torna autêntica pela sua obra. A Bíblia, ela até hoje, ela é obreira, né? Porque ela tem a capacidade de regenerar o indivíduo. Olha só o que Pedro vai dizer na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 23. Já estamos terminando. Primeira carta de Pedro, no capítulo 1, primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, versículo 23, diz assim, pois foste regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então, regenerados, o quê? Mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então, a palavra de Deus, ela dá testemunho de si própria, ela vai e ela regenera. Agora, eu vou dizer uma coisa para você, para nós concluirmos essa palavra aqui. A palavra é inspirada por Deus. A Bíblia é inspirada a palavra de Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Se ela é inspirada a palavra de Deus, observa o que eu vou dizer para você aqui. Qualquer pessoa, irmão, qualquer pregador, por mais fogaréu que ele seja, canela de fogo, que gospe fogo, que profetiza daqui para lá, que pula, que roda, que faz aquelas marionetes artísticas, né? Que só falta soltar bafo em cima dos irmãos. Se essas pessoas, por exemplo, dizem para você não ler a Bíblia, não precisa ler a Bíblia não, irmão. Não precisa estudar a palavra, não precisa ler um livro que, por exemplo, meus livros aqui, por exemplo, muitos deles aqui são comentários bíblicos. É muito útil para mim que ensino a palavra e que prego. Entendeu? É muito útil, é muito bom. Entendeu? Só que existem pessoas que é antagônica à leitura
da palavra, de livro, muitas outras coisas mais. Tais pessoas, irmãos, eles querem te manipular, eles não querem que você conheça, eles não querem que você saiba. Agora, uma pessoa que você diz para mim assim, pô, mas a pessoa tal desviou porque estudou teologia, desviou porque leu o livro total, essa pessoa já tinha mau caráter, ela ia se desviar. Ela é um mau caráter. Com uma pessoa boa caráter, ela não se desvia porque estuda a Bíblia ou estuda teologia, não. Pelo contrário, isso enriquece mais o conhecimento dele. Por exemplo, hoje eu posso ler budismo, confucionismo, zoraísmo, posso ler espiritismo, posso ler sobre as demais religiões, eu posso ler a Bíblia, eu posso ler vários livros, posso ler o livro, por exemplo, dos Mormons. Isso não vai me fazer desviar de forma alguma da verdade da Escritura Sagrada, porque eu já estou enraizado na palavra. O que falta hoje é pessoas enraizadas nessa palavra que é inspirada. Porque se você for enraizado, ninguém te demove, ninguém te tira da verdade, ninguém te desvia da verdade. A verdade é que você sempre tem uma desculpa. E você diz que se desviou porque por causa disso, por causa de dízimo, por causa de oferta, por causa de pastores, por causa de liderança, porque descobriu na Bíblia que não existe dicotomia, que descobriu que o homem é uma vez salvo, salvo para sempre, que não precisa da igreja. Isso aí é desculpa. Você estava querendo se desviar, você estava querendo abandonar o verdadeiro evangelho. Eu não sei se você já viu um herege. Por exemplo, o herege, ele gosta de heresia. Se você falar uma heresia que ele já está pulando, já está... entendeu? Batendo palmas, dizendo que aquilo ali é a verdade. Qualquer coisa que é contra a verdade, a Escritura Sagrada, empolga ele. Esse é o herege. Mas aquele que ama a Bíblia Sagrada não se desvia nem para a direita, nem para a esquerda. Um livro, para nós terminarmos aqui, vou ler só um texto, que é maravilhoso, é o livro de Salmos, para nós terminarmos aqui, e fechar com chave de ouro, fazer uma oração. Desde já agradeço aos irmãos que me acompanham, ao Bruno, ao Alex, a minha esposa Letícia, alguns irmãos que vão assistir esse vídeo. Desde já agradeço a vocês por estar nos acompanhando. Quando estiverem gravando também estarei assistindo. É bom nós influenciarmos a igreja, o mundo com a palavra de Deus e usar as redes sociais. Pena que minha câmera não está boa, ela está embaçadinha aí, mas estou fazendo o possível para mim poder assim aplicar um pouquinho de estudo, até eu melhorar um pouquinho aí dentro da condição de eu poder ter um material melhor para poder gravar um bom vídeo. O Salmo, capítulo 1, versículo 1 diz: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto às correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cujas folhagens não murcham, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo, pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então guarde essa palavra na tábua do seu coração, medita na palavra do Senhor de dia e de noite. Fico muito feliz em ver o Alex aí, que Deus te abençoe, Alex. É um de Deus que lê a palavra, um de Deus. Eu quero fazer uma oração ao Senhor, agradecendo a Deus por esse momento, de falar sobre a inspiração da Bíblia. Eu costumo dizer assim, o primeiro vídeo, estava um bom tempo sem gravar, gravei o primeiro vídeo, tem algumas falhas ali, talvez vocês vão me interpretar mal ali, mas esse segundo já está melhorzinho. Eu creio que o terceiro vai ser melhor, o quarto vai ser melhor. A tendência é crescer, desenvolver para melhor. Então vou fazer uma oração ao Senhor, agradecendo por esse momento. Desde já agradeço a sua companhia comigo aí, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te louvo, Pai, te glorifico, Senhor, porque Tu és Deus. Não existe Deus além de Ti, Tu é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu te agradeço, Senhor, por esta palavra, pela Tua Bíblia, a palavra sagrada, Senhor, o texto sagrado, que hoje nós temos em nossas mãos, a qual alguns países, Pai, não podem ler esse livro, não podem andar com este livro, porque ali o comunismo impera, Senhor, e se for pego, as pessoas são presas, são até mortas, apedrejadas, e ali são assassinadas por causa da Tua palavra. Mas hoje no Brasil nós ainda temos liberdade para professar esta palavra, que possamos aprender a Tua palavra, que possamos nos render mais a Ti, Senhor, ao altar da palavra, estudar a Tua palavra com amor, com tremor, com temor, Senhor. Não dá ouvido àqueles que não amam a Tua palavra, que desprezam o conhecimento, que não querem nada contigo, nem compromisso com o Senhor, meu Pai. Tem misericórdia desta nação, da nação brasileira.
Tem misericórdia dos governantes, tem misericórdia dos pastores que não amam a tua palavra, tem misericórdia dos líderes que não estão, Pai, ó Deus, abrindo os olhos para as Escrituras, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus que tu ilumine o coração desses irmãos. Continue abençoando a minha vida, abençoando a vida dos estudiosos da tua palavra, que amam, que se dedicam à tua palavra. Quão difícil é ser um amante da tua palavra. Quantas pessoas se levantam contra esta palavra e contra aqueles que buscam e amam a tua palavra. Quantos ciúmes, quantas invejas, quantos apedrejamentos são lançados sobre a nossa vida, quantas palavras de maldição para ver a nossa queda. Mas eu creio que a tua palavra nos fará permanecer de pé, porque a tua palavra diz, aquele que perseverar até o fim, Senhor, será salvo. E eu peço, Senhor, que tu nos ajude a caminhar, nos ajude a perseverar na fé da tua palavra, porque a tua palavra diz, Pai, ó Deus, em Apocalipse 3:10, diz a tua palavra, porque guardaste a minha palavra, eu te guardarei do dia da provação que há de vir sobre todo o mundo, Senhor. Eu creio que tu nos guardará, tu nos protegerá, tu nos dará, Pai, cobertura para que não caiamos, para que não nos prostramos diante desse século corrompido, onde os homens não buscam a tua face, não amam a tua casa, não amam a tua lei, Senhor, mas nós queremos amar com toda a nossa deficiência, com toda a nossa pequenez, com toda a nossa fabilidade, Senhor. Nós queremos te servir em espírito e em verdade. Continue nos abençoando, continue nos fortalecendo e nos dando graça para a honra, a glória e louvor do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, nós choramos segundo a tua palavra, que é inspirada, a palavra de Deus revelada. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus possa abençoar as vossas vidas para a glória e honra do nome de Jesus. Amém e amém.